O Pequeno Príncipe comentado com a Bíblia. Eu vou ler a parte azul royal, que é a parte comentada aqui agora com vocês. Comentado do capítulo 1. A jiboia de Saint-Exupéry lembra a serpente pintada por Michelangelo na Capela Sistina, inspirada na história de Gênesis 3, de 1 a 6. É verdade. Dê uma olhada lá na Capela Sistina pintada por Michelangelo. Uau! Se inscreva no canal, curta o vídeo, eu sou Melissa. Eu gosto muito do Pequeno Príncipe. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Não, tornou a serpente, vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Eu estava lendo ali para vocês agorinha sobre a teoria de Piaget, né? Sobre as crianças, que elas têm várias fases, até chegar à fase da abstração, que é a fase argumentativa, né? Agora eu consigo argumentar, que é mais ou menos aos 12 anos ele fala, né? E eu consigo, não sei se é uma revolta, consigo pensar em um novo critério, assim eu penso, né? Ele fala, é preciso colocar por ordem no galinheiro, preciso colocar disciplina. E aí, eu perguntei assim, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? De onde vem esse primeiro adulto que cria um critério, que cria uma disciplina, que põe ordem nas coisas, né? Porque até então, o ser humano, ele conhecia as coisas, mas não havia uma ordem pré-determinada. Enfim, isso me faz pensar essa história aqui sobre o que seria comer esse fruto e de repente parece que, os vossos olhos se abrirão. Aqui a serpente fala, quer ver? Não, é a Eva que fala: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Não, é a serpente mesmo, fala: não morrereis, vocês não vão morrer. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Esses olhos que se abrem não são esses olhos que predeterminam uma disciplina, uma regra, um critério a partir de então. Então não é aí que nasce o primeiro adulto do conhecimento do pecado e cria o seu próprio critério, né? Porque ao longo da história é difícil você determinar qual era o critério. Existiram vários critérios e o critério por si só por estar estipulado, não significa que ele é bom. Ele é só um critério, sabe?
E muitas vezes, na época em que foi vivido aquele critério, foi visto como algo bom, mas aí você passa o tempo e você olha para ele e fala, opa, acho que esse critério aí não era muito bom, não. Mas todos seguiam esse critério, entende? Essa disciplina. Por exemplo, né, quando se tinha o tempo da colonização, em que os escravos ficavam lá na senzala, eles comiam essa comida, os senhores comiam essa outra comida, isso era uma disciplina, era um critério, o que hoje a gente acha errado, não? Então, é só um exemplo. Quando Hitler mesmo, ele impõe um critério que os judeus devem ficar lá separados no campo de concentração, eles devem ser assim, assim, assado, eles também é um critério e é uma disciplina também. Então, é que a gente tem como a disciplina, o critério, com um conceito de bom. Não tem essa valoração. Então, o critério e a disciplina tanto pode ser bom quanto pode ser ruim. Cadê que ele fala da inteligência? Ó. Aqui fala que Deus proibiu de comer, ele já pergunta porque ele quer incitar ela, né, a responder e a pensar sobre isso, sobre o que ela está proibida de fazer. Aqui. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência. Então, realmente, ó, abriu a inteligência dela. Quer dizer, se abriu, estava fechado antes. Engraçado, é o que Deus estava me falando hoje. Não se preocupe com as pessoas que não têm inteligência, se preocupe com as que têm e fazem mau uso delas. As pessoas que não têm inteligência não são essas que são perigosas. Ó, abriu a inteligência, tomou, comeu e o apresentou ao seu marido, que comeu igualmente. E muitas vezes as pessoas que fazem os critérios, as pessoas que fazem a disciplina, o critério, elas é que são, né, as mais inteligentes, são mais perigosas. As outras é como dizem, né, a massa de manobra. Elas têm um perigo em si, mas é o perigo pela passividade, sabe? Eu não sei se eu falei para vocês sobre o panda. Eu sei que o panda, ele era carnívoro, como todo urso, né? E eu não sei se faltou alimento para ele, ele se tornou vegetariano, né? E eu vejo o ser humano, que uma vez eu vi numa revista, numa reportagem sobre veganismo, vegetarianismo, um rapaz vegetariano falando assim: se você pegar um filhote humano e um filhote de uma fera, por exemplo, um leão, né? Você dá para o filhote de leão uma maçã e um coelho. O filhote de leão provavelmente vai comer o coelho e brincar com a maçã. E o filhote de humano
vai brincar com o coelho e comer a maçã. Então, ele, obviamente, nasceu para ser herbívoro, né, o filhote humano. E além disso, nós temos, não temos garras, né, os nossos dentes não são, né, apropriados. Apesar da gente ter os caninos, né, ele é bem pequenininho, né? E eu vejo o ser humano o oposto do urso panda. Eu vejo como uma adaptação à carne. Eu vejo que provavelmente nós éramos herbívoros e nós decidimos ser carnívoros para vivermos mais. É isso. Enquanto que o urso panda, ele era carnívoro, e em algum momento ele decidiu, enfim, fez essa mudança, né? Quando Jesus fala que quem vai para o céu tem que ser semelhante a uma criança, às vezes eu penso em Adão e Eva. Será que Adão e Eva, eles eram como crianças? Sabe, na sua mente? Talvez se a gente desse de cara com Adão e Eva, será que a gente ia achar que eles tinham alguma deficiência mental? Sabe assim? Uma ingenuidade tão extrema. Porque a inteligência deles só se abre depois que eles comem do pecado. É como se o pecado tornasse a pessoa mais inteligente. E não deixa mesmo. Porque assim, é uma coisa muito ruim. Por exemplo, se você não tem um pecado e você tem contato com alguém que tem um pecado que você nunca teve, isso abre os seus olhos e suja a sua mente. E você se torna mais inteligente, só que você se torna desconfiada. E você começa a pensar em todas aquelas coisas que você nunca pensava antes. E conforme você vai lidando com mais diversos pecados, a sua mente vai se tornando mais suja. E parece que os seus olhos se abrem mais mesmo, sabe? Nossa, eu não sabia que isso existia, e aquilo. E você vai virando uma pessoa astuta, né? Como uma cobra. Pode ser traiçoeira, né? Sabe, sim. A cobra, ela vem bem de mansinho. Ó, ela já tá em cima. Quer ver criança? Criança que você vê que não tem comportamento de criança, não tem olhar de criança. E que teve contato com alguma coisa que não era da idade. Ou mesmo pessoas que tiveram contato com situações, né? E ficam estranhas, ficam diferentes, abrem seus olhos, né? E essa inteligência é do mal, né? Quer ver quando, sei lá, por exemplo, estrangeiro que vive num país que não tem violência, vem andar por aqui. É perigoso porque não tem a malícia, né? O mesmo agente, se a gente está num ambiente que a gente não conhece das malícias desse lugar, você se torna uma presa fácil, né?
E aqui, no capítulo 1, vai falar o quê? Ó, quando eu tinha 6 anos, encontrei uma magnífica imagem num livro sobre a Floresta Virgem, chamada Histórias Vividas. Uma impressionante gravura. Era a representação de uma jiboia engolindo um animal selvagem. Eis a cópia do desenho. Podia-se ler nesse livro: as jiboias engolem as presas inteiras, sem mastigar. Em seguida, já não conseguem mover-se e ficam dormindo durante os 6 meses de sua digestão. Em consequência, refleti muito sobre as aventuras da selva e também consegui, com lápis de cor, rascunhar meu primeiro desenho. Meu desenho número 1 era assim. A conclusão do hino ao amor, aqui é o comentário, dele. A conclusão do hino ao amor de São Paulo vem à mente, 1 Coríntios 13, de 11 a 13. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente, como eu sou conhecido. Por ora, subsistem a fé, a esperança e o amor. As 3, porém, a maior delas é o amor. A gente vai nessa progressão como se... E uma coisa que eu tirei isso da minha cabeça. Você vai na progressão e é como se você chegasse no adulto e o adulto fosse... Uau! O mestre. Nem sempre ele é o mestre de muitas coisas ruins. Então, assim, não existe essa premissa de que o adulto, ele é um ser maduro, entendeu? Que ele tem um critério e a disciplina que são bons. Ele tem a ordem, o critério e a disciplina, mas isso não existe nenhuma premissa que diga que isso é bom, entendeu? Então, depende. Eu não gosto, sabe, dessa ideia dessa criança que vai crescendo, caminhando e quando se torna adulto se torna bom. Não sei. Será? Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. E essa criança, às vezes ela vai crescendo e às vezes como Adão e Eva, ele vai comendo do fruto do pecado, ele vai amadurecendo. Depende de como se amadurece, sabe? Não existe, na minha cabeça não existe a meta de que o adulto é o patamar, é o ideal. Eu sei que para a sociedade sim, porque é aquele que trabalha, aquele que produz, Produz conhecimento, produz os critérios, ele escreve os critérios, o adulto. Ele escreve o que é certo e errado, é claro que ele vai falar bem de si mesmo, E eu gosto de negar as coisas, vocês já perceberam. Eu gosto, preciso bater para ver se cai. E cai, Por quê? Que Deus tem me falado o seguinte, potencial. Quem tem maior potencial de fazer cagada? Isso mesmo, fazer dar ruim. Muito ruim. É o adulto. É o que mais tem poder nas mãos. Ele que cria ordem, que cria disciplina, que cria critérios. Inclusive Hitler, ele gostava de disciplina. Ele tinha os critérios dele. Aliás, grandes déspotas, pessoas extremamente poderosas e cruéis tinham suas disciplinas, suas regras, seus critérios. Então, essa inteligência que se abre, nós seremos como deuses. E essa fase de ser como deuses,
muitas vezes as crianças brincam de super-herói, né? Mas é o que se chega à fase adulta, onde você realmente pode ser um Deus. Realmente você vai poder mandar e desmandar, que é na fase adulta. Então, é muito bonito 1 Coríntios 13. Mas isso aqui nem sempre é assim. Nem sempre quando você abandona a criança, significa que você está abandonando por algo bom, por um propósito, que lindo. Nem sempre. Nem sempre você larga a criança para ser adolescente e você está largando por um bom propósito. Aí você deixa a adolescência para ser adulto porque você ganhou agora um novo propósito, mais bonito ainda, sabe? De boa intenção. Não é assim a vida. Nem sempre. Às vezes esse fruto. Você vai comendo do pecado, abrindo os olhos, criando malícia, esperteza, aprendendo a manipular o bem e o mal, né? Essa é a verdade, é assim. Por isso que Jesus fala que entra no céu aquele que se assemelha como uma criança. E talvez Adão e Eva, eles eram tão ingênuos que se assemelhassem a uma pessoa com pouquíssima inteligência, que a gente olhar e falar assim, nossa, né? É assim que a gente era, eu imagino eles assim, mas muito, sabe? Com pouca capacidade de discernir o mal. Sabe como as outras espécies? Você acha que as outras espécies conseguem discernir o mal? Um plano? Elas não conseguem, né? Eu vejo Adão e Eva no mesmo nível, assim. Pouca diferença. Nível de raciocínio. Para mim, nós éramos assim. E aí, depois do pecado, nós realmente nos tornamos, nós somos muito inteligentes. Mas a gente não consegue as coisas simples, entendeu? Eu tenho certeza que muitas vezes um dia como hoje, a sua mente consegue fazer com que você faça muitas coisas, mas as coisas mais simples você não vai conseguir fazer. Não vai, porque a inteligência não permite. Tchau.